Vamos começar agora a resolução da lista de ótica e espelho plano. Vamos começar com a questão 1. Em um dia ensolarado, você observa a sombra de uma torre projetada no chão e resolve fazer uma estimativa da altura da mesma. Qual das alternativas apresentadas abaixo lista as grandezas necessárias para efetuar o cálculo? Para calcular a altura de uma torre usando luz solar, vamos lembrar que os raios solares chegam praticamente paralelos aqui na Terra, pela grande distância do Sol e pelo tamanho dele. Então, se a gente representar esses raios de luz por retas paralelas, eu tenho a sombra do rapaz, do observador, vamos chamar de S. Tenho essa sombra aqui que a gente pode chamar, vamos chamar de S1 e S2. Temos o Hzinho, que é a altura do rapaz, e temos o Hzão, que é a altura da torre. De posse dessas quatro medidas, nós fazemos uma semelhança de triângulos, onde fica Hzão por Hzinho igual a S2 por S1. Essas são as medidas que nós precisamos para calcular a altura da torre. Então, a altura do rapaz e o tamanho das duas sombras. A distância entre o rapaz e a torre nós não precisamos. Com isso a gente descarta a letra A. Distância entre Terra e o Sol, descartada também as letras B e C. Letra D, sua altura, comprimento da sua sombra projetada no chão, comprimento da sombra da torre projetada no chão. Resposta D. Primeira questão está feita. Parecida com essa questão, nós temos a 9 e a 10. Questões 9 e 10. Agora nós vamos fazer a questão 3, que é uma questão de câmara escura de orifício. Um homem de altura Y está a uma distância Dzão de uma câmara escura de orifício de comprimento L. Altura Y, ele está a uma distância Dzão de uma câmara de profundidade L. A sua imagem no interior da câmara tem uma altura Y sobre 20. Então, essa imagem é igual a y sobre 20. Vamos montar uma semelhança de triângulos. Y está para y sobre 20, assim como Dzão está para L. Então, nós tiramos, invertendo a fração de baixo, que y vezes 20 sobre y igual a Dzão sobre L. Inverti a fração de baixo. Corto o y e tiro que Dzão sobre L vale 20. Eu guardo esse valor. Guardo esse valor e eu vou para a segunda conta. Segunda conta ele falou o seguinte: se duplicarmos a distância entre o homem e o orifício. Então aqui vira 2D. A altura do homem não mudou, é Y. A profundidade da câmara não mudou, é L. Quero saber quanto que vale a imagem 2. Vamos montar a semelhança. Y sobre I é igual a 2D sobre L. Só que nós temos a medida D sobre L. Então, Y sobre I, duas vezes, a medida D sobre L vale 20. Com isso, nós tiramos que o I vale Y sobre 40. E Y sobre 40 é a resposta E. Muito bem, com isso finalizamos a questão 3. Semelhante a essa questão 3, ou seja, questões de câmara escura, nós temos a questão 4, a 6 e a 7. Agora nós vamos fazer a questão 5. O enunciado da questão 5 diz o seguinte: um pai desejando brincar com seu filho, com a sombra de um boneco projetada na parede, acende uma lâmpada considerada uma fonte puntiforme, distante 2 metros do boneco e 6 metros da parede na qual a sombra está projetada. Admitindo que a altura do boneco seja igual a 20 centímetros, qual a altura da sombra projetada na parede? Faça um desenho. Vamos começar então fazendo um desenho. Você tem a fonte de luz, uma fonte pontual, um boneco que vai ser representado só por essa reta. Então vamos colocar aqui boneco. E essa distância é 2 metros, da lâmpada até o boneco. Aqui.
E 6 metros é a distância da fonte até a parede. Vamos ver. Considerada uma fonte pontiforme, distante 2 metros do boneco, 6 metros da parede. A parede vai estar aqui, ó. Então, essa distância é mais 4 metros. Traçamos os raios de luz. E aqui vai estar a sombra projetada. Vamos chamar essa sombra aqui de Dzão. A altura do boneco é 0,2 metros, que é 20 centímetros. E estamos interessados nesse Dzão. Novamente, uma semelhança de triângulos. Dzão sobre 0,2 igual a 6. Eu uso toda a medida dividido por 2. Simplifico. D por 0,2 igual a 3. Multiplico o cruzado, dá 0,6 metros. Esse é o tamanho da sombra do boneco projetada na parede. É uma questão aberta essa daqui. Muito bem. Vamos para a questão 12. A questão 12 envolve reflexão da luz. A figura a seguir ilustra um raio de luz incidindo no espelho plano e sendo refletido. A linha tracejada é normal à superfície do espelho. Se o ângulo alfa é 37 graus, quanto que vale alfa mais beta? Bom, uma questão bem simples, porque o beta é o ângulo de reflexão. E o ângulo de reflexão tem que ser igual ao ângulo de incidência. Então, esse incidência, vamos chamar ele de I, e o I é igual a beta. O incidência mais o alfa tem que dar 90 graus. Então, incidência mais alfa é igual a 90 graus. Mais o incidência é igual ao beta. Então, nós tiramos que alfa mais beta vale 90 graus. É exatamente essa a pergunta do teste. Quanto que vale alfa mais beta? Resposta D. Uma questão bem tranquila. Semelhante a essa questão, que é a 12, nós temos, deixa eu ver aqui, mais as questões 2 e 14. 2 e 14 são semelhantes à questão 12. Vamos agora para a questão 16. Também é uma questão de espelho plano. Então vamos ler essa questão. Uma pessoa está a 3,5 metros de um espelho plano vertical, observando sua imagem. Em seguida ela se aproxima até ficar a 1 metro do espelho. Quanto diminui a distância entre a pessoa e a sua imagem? Dois desenhos. Uma pessoa a 3,5 metros de um espelho. 3,5 metros lá para dentro. Vai estar a imagem dessa pessoa. Nós vamos chamar essa imagem de I1. Essa é a imagem 1. Mantenho a posição do espelho e desloco o observador a 1 metro do espelho. A imagem ficará 1 metro para o outro lado, mantendo a simetria. A distância inicial entre o observador e a sua imagem era 7 metros, que era essa distância total aqui, 7 metros. Ela passou a ser 2 metros. Isso significa que ela reduziu 5 metros. Foi a pergunta que o teste fez. Calcule quanto diminui a distância entre a pessoa e a sua imagem. Isso então gera como resposta 5 metros. Parecido com esse, nós temos a questão 11. E agora nós vamos para a última questão, que é a questão de campo visual. Uma jovem está parada em A, diante de uma vitrine, cujo vidro de 3 metros de largura age como uma superfície refletora plana e vertical. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, que no instante T0 está em B, essa posição aqui, ele se aproxima a 1 metro por segundo. Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo após um tempo aproximadamente quanto? Vamos fazer a imagem de A. Então a gente coloca aqui a linha. É a imagem da jovem que está observando a vitrina. E traço agora o campo visual. Eu venho pontilhando aqui. Ele vai passar exatamente por essa
por esse cruzamento, exatamente por esse cruzamento e exatamente por esse cruzamento. Esse é o único raio do campo visual que me interessa. Se você quiser traçar o outro, ele vai bater aqui. Mas o que interessa é esse raio do campo visual, porque tudo que está aqui é o campo visual. Esse jovem está a 2 quadrados do campo visual. Só que esses 2 quadrados são 2 metros. Velocidade média, ΔS por ΔT, a velocidade média dele é 1. O ΔS que ele vai percorrer, 2. E aí nós vamos descobrir o tempo. Isso significa que a jovem começa a ver o amigo dela no tempo de 2 segundos. 2 segundos, resposta A. Então esse foi o vídeo com a solução das questões de ótica, ótica e espelho plano. Semelhante a essa última, nós temos a 19, a 15 e a 20. 19, 15 e 20. Certo? Com isso nós finalizamos essa solução.